Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor da investigação criminal. Eu converso agora com o professor Francisco Raso. O professor é professor de filosofia e ele vai conversar comigo sobre religião, sobre magia negra, sobre satanismo, sobre umbanda, candomblé, por que as pessoas são tão fascinadas pelo satanismo, se existe de fato o sacrifício humano. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite novamente, é uma alegria estar aqui, poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre esse problema. O professor faz parte, inclusive, do programa do Glauco, cartunista, ele explica super bem o Santo Daime. Se você não assistiu, assista, que ele realmente explica no detalhe, para a gente entender o que é o Santo Daime e o que significou aquela religião naquele crime específico. Mas, professor, hoje nós vamos falar sobre muitas coisas ligadas à magia negra. Eu nem sei mais se a gente pode usar esse termo, magia negra, seria magia do mal, alguma outra coisa assim? Olha, é um termo que se usa, está difundido, muita gente usa o termo, se autodeclara como tal e pratica de alguma forma. Então, não vejo nenhum problema semântico aí usar esse termo. A gente tem muitos casos, e é impressionante como isso tem aumentado, onde quando é encontrado o cadáver da vítima, ele é sempre ligado, começam a ligar ele como um ritual satanista, um ritual ou um sacrifício humano de magia negra. De fato, as religiões ao longo do tempo se utilizaram de sacrifício humano? Olha, quando a gente fala as religiões se utilizam, é muito abrangente pensar assim, porque o fenômeno religioso é um dos mais complexos fenômenos humanos. Então é preciso dizer exatamente qual religião, o que é isso, qual o contexto que esse tipo de prática ou até esse tipo de culto surge e se desenvolve na história. Então, se há sacrifício humano em algumas religiões, não só em religiões que são, ou fenômenos religiosos, eu prefiro dizer assim, não só em fenômenos religiosos que são colocados dessa forma como ligado a uma tendência maligna ou às trevas, mas também algumas religiões que foram institucionalizadas, como é o caso da mais conhecida na América pré-colombiana, que era os astecas e os maias, há registros de práticas de sacrifício. Os vikings também existiam dentro do contexto ali da religião nórdica, situações muito específicas em que aparece também o sacrifício humano. Há casos em que os romanos, quando tiveram contatos com religiões do norte, já da Europa profunda, encontraram situações de sacrifício que horrorizavam os romanos. Então, assim, a prática de sacrifício humano dentro de alguns sistemas de crenças religiosas, sim, existiu, e se existe hoje é difícil a gente pontuar, porque se tornou algo muito oculto, não mais institucionalizado, vamos dizer dessa forma. E os sacrifícios humanos, eles eram uma própria auto-oferenda? Quando uma pessoa era sacrificada, ela era quase um endeusamento dela em vida? Era algo nobre ser sacrificado ou a pessoa era sequestrada para ser sacrificada? Como eu disse, depende, mas vamos voltar um pouquinho nos termos aí para a gente ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. O que é o sacrifício e por que religiões praticam sacrifício, independente se é humano ou não. Sacrifício é uma forma de você expurgar um mal que está, ou espiar uma culpa que está naquela comunidade. É por isso que há sacrifício. Então existe, a violência ela está muito ligada a essa prática porque eu escolho a vítima substituta. Então, por exemplo, como há uma determinada... Vou pegar um exemplo que vai ficar mais fácil. Na Grécia Antiga, você tem uma obra muito famosa chamada O Édipo Rei. Então, estava existindo ali uma pandemia, uma espécie de uma praga que estava assolando a cidade de Tebas, e a comunidade tebana, isso dentro da literatura, está clamando por um culpado. Então, como se aquela praga tivesse alguém que é culpado. Esse alguém culpado precisaria ser justamente punido, porque ele tem que ser espiado. No caso da culpa, era quem matou um rei, e aí o Édipo, que matou o pai, ele vai atrás do culpado, ele se autodescobre como o culpado. E quando ele se autodescobre, ele perfura os olhos e tal. Essa relação entre espiar uma culpa dentro de uma comunidade, ela pode ser por uma praga, ela pode ser por um assassinato que aconteceu ali dentro, ela pode ser
causada, né, por uma desordem que houve dentro daquele ambiente. Então a comunidade escolhe, ou ela identifica um animal, ela identifica uma pessoa, ela identifica alguém que precisa ser justamente apontado como aquele que vai carregar a culpa. Não à toa, o cristianismo nasce justamente como sacrifício do próprio Deus, que passa a ser ele também o altar, no caso Cristo, o altar, o agente sacrificador, que ele se auto-sacrifica, e aquele que vai expiar o pecado. Você percebe? Dentro do sistema de crença cristã, Cristo significa também aquele que foi sacrificado, invertendo aí uma lógica importante, porque neste caso é Deus que se sacrifica. Dentro da tradição cristã, seria Deus que está se sacrificando no lugar de uma vítima substituta. Mas é muito comum ter sacrifícios. Ela serve para a função sacrificial desta prática de violência, seja no animal, seja numa pessoa, seja lá o que for, ela representa justamente a expiação. É muito importante a gente colocar isso. E não há apropriação? Também não há sacrifícios para eu me apropriar da força do outro, ou a vida do animal, alguma coisa assim? Neste contexto especificamente do sacrifício para fins de expiação, não diz respeito à apropriação de uma força, não. Neste caso. Existem outras práticas de magia, de feitiçaria, que é outro contexto, não exatamente do sacrifício para expiação, que está associada a uma ideia fundamental, que já não tem nada a ver exatamente com o cristianismo, tá, que é outra coisa, de que a natureza ela se manifesta no seu fenômeno, uma parte dela esconde outra. E aí existe uma força na natureza interligada com um todo, de que eu consigo conhecer o que se oculta, eu conheço o que se oculta, e de alguma forma, esta força que se oculta, eu tenho controle sobre ela a partir de uma outra prática. Então, é como se eu dominasse o lado oculto da natureza, sobrenatural, e ao dominar, eu tenho controle e antecipo alguma coisa, trago benefícios individuais, trago benefícios coletivos. Então, quando existe esta prática de posse, para se possuir, ela não está exatamente no contexto do sacrifício para expiação de uma culpa. Ela está no contexto de um autocontrole que o agente sacrificador, que o agente sacerdotal ali, assume porque ele tem um conhecimento de elementos que se ocultam da natureza, vinculando justamente um poder para ele e o poder que agora ele está ligado a esta força. Então, não é um contexto, percebe? Isso é muito importante. Diferença de sacrifício para expiação e diferença de um ato, de uma ação litúrgica, de uma ação religiosa, para ter domínio, para ter controle. Eu faria essa diferença, que é importante. E principalmente, uma é para você libertar um povo, ou libertar-se de uma culpa, ou libertar-se de algo. Sim. O sacrifício é para, ver se eu estou correto, o sacrifício é para colocar para fora, para conseguir melhorar algo, é isso? Neste contexto em que eu tenho domínio, ou pelo menos suponho ter domínio sobre forças ocultas da natureza, porque ela não se apresenta para qualquer um. Sim. Ela não é intuitiva para qualquer um, ela é para aquele agente que tem o autocontrole disso e conhece estas forças que se ocultam. Este sacrifício, essa linha de sacrifício tem a pretensão de trazer benefícios, ou para ele, para quem está praticando, ou para aquela comunidade que ele visa servir. Então, ela é diferente daquele sacrifício que eu disse no começo, da vítima substituta. Porque o sacrifício da vítima substituta, ele serve para expiar um mal que está assolando uma comunidade. Então, ele também serve para acalmar, às vezes, depende do contexto religioso, que isso é mais complexo, acalmar a ira de um Deus, satisfazer o desejo que um Deus tem para se acalmar a ira. A gente não está em contexto necessariamente cristão, a gente está em contexto nem judaico. Os vikings, por exemplo, faziam muito isso, até antes de uma guerra, Exato. Ou quando, para Thor, não sei das quantas, eles Exato. tinham era uma forma de... Por isso que eu perguntei se era
era um altruísmo quase da pessoa que ia ser sacrificada, porque era um ato, na verdade, muito nobre ser sacrificado. Para esse contexto. Para esse contexto dos vikings, por exemplo. Exato, que não é o contexto da vítima substituta que é preciso a gente distinguir. E outra coisa importante, no caso da guerra que você mencionou, é super importante mencionar aqui, que está muito ligada também à adivinhação. A gente não pode deixar de mencionar o fato de que ovelhas eram sacrificadas, as entranhas eram mexidas nas entranhas, porque o adivinho, ele conseguia, de alguma forma, ele entendia, assim, ele se autocompreendia como poder de alguém que é capaz de ler nas entranhas do animal o destino daquela guerra. Então, não é só um sacrifício para oferenda, a gente também, daqui a pouco a gente pode falar da questão de oferenda, mas é um sacrifício daquele animal para fins de compreender o destino daquele grupo. Era uma adivinhação, era uma leitura de cartas ali, só que ao invés de você ler tarô, ele lia as entranhas da ovelha. Isso é muito comum no contexto grego, no contexto nórdico, sobretudo no grego. Há relatos de práticas de que você vai à guerra junto com o sacerdote abre a entranha do animal, mexe, fuça ali, e ele lê dentro das entranhas. Sim. É muito explorado em filmes. Super, não, tem a série Vikings, exatamente, por exemplo, que mostra muito isso. Você falou agora de oferenda como se fosse algo diferente do sacrifício. Qual é a diferença? Eu não posso sacrificar uma pessoa ou um animal como uma oferenda ou não? São coisas muito distintas. Existe o sacrifício, que a gente está chamando de sacrifício aqui, para oferecer justamente aquilo que você tem de melhor para um Deus. Aliás, o termo holocausto vem daí, que é queimar tudo. Queimar aquele que é a melhor ovelha. Queimar, você doa aquilo que é melhor como uma espécie de gratidão para aquela força divina, aquele Deus, enfim. E aí sim, estou no contexto da oferenda. Mas veja, o contexto da oferenda está muito mais ligado não à tentativa de ter controle sobre forças ocultas da natureza, mas sobre uma gratidão que eu tenho para com o meu Deus, ou as minhas divindades, a divindade que me protege. Por exemplo, um sacrifício a Atena, que é a divindade que protege a cidade de Atenas. Então tem um contexto específico de gratidão para ela, para eu receber proteção dela, e assim sucessivamente. Mas o ato de oferecer, de oferenda, de dom, é uma troca de reconhecimento que eu tenho, de que a minha força é impotente, eu preciso da força, do auxílio, da presença daquele Deus que me protege. Mas você percebe que é diferente o caso. No caso de sacrifícios, de rituais mágicos ou feitiçaria, eu estou muito mais ligado à capacidade de conhecer o que se oculta da natureza e trazer vantagens para a minha comunidade, para mim, para o meu grupo, e não, de alguma forma, dizer a um Deus muito obrigado, está aqui o que é de melhor, estou te oferecendo, num ato de dom, de gratidão. O contexto aqui é diferente, simbólico. Aí só voltando para aquele ponto, só para entender, só para ver até porque é com a ligação para o caso do Evandro depois. Na época quando se faziam esses sacrifícios humanos, vamos pegar os humanos, essas pessoas elas se permitiam ser sacrificadas, é isso? Ou elas eram sequestradas para serem sacrificadas? Alguns contextos sim, alguns não. Aqui na pré-colombiana era sequestrado, literalmente. Mas existem contextos... Era contra a vontade da Ela pessoa. sequestra uma determinada... Aliás, foi muito bem explorado por um filme apocalíptico do Mel Gibson, que até gerou um certo desconforto, porque é um filme que vai mostrar justamente uma civilização pré-colombiana invadindo uma determinada tribo, literalmente sequestrando um grupo e botando o grupo para ser sacrificado. E aí acontece um eclipse, eles abrem mão de sacrificar, mas existe o sequestro e existe também a autodoação para aquilo. Mas os contextos é sempre importante de demarcar. O contexto ele é um pouco distinto. No caso de uma instituição, de uma religião instituída, é diferente de uma religião ou de uma prática religiosa que é feita na forma oculta, que é feita na surdina, na calada da noite. Porque as religiões que são instituídas, no caso uma religião pré-colombiana ou mesmo uma religião viking, ela é feita à luz do dia, ela é uma prática que faz parte daquela instituição, daquela cultura, daquele mecanismo, daquele ecossistema, vamos chamar assim, para aquele grupo, e é feita
com reconhecimento da comunidade, da própria civilização. Enquanto que práticas que são ocultas já não tem essa corroboração da comunidade. Né? Ela é feita na surdina, ela é feita no culto, sombra. Na sombra, exatamente. E há aí o fazer na sombra também uma espécie é consciente, é voluntário. Né? Eu vou querer voltar à sombra, mas só uma coisa antes. Você acha que a gente evoluiu como sociedade a ponto de hoje não ter mais sacrifícios humanos? Ou ainda existem alguns lugares ou as sombras são feitos? Ou é possível ainda ter isso? É difícil a gente falar nós evoluímos como sociedade porque a nossa sociedade, a nossa formação civilizatória, ela passou por 2000 anos de muita desenvolvimento da consciência teológica, seja por influência do cristianismo, de religiões como o judaísmo, que abominam a prática de sacrifício, mesmo o islamismo, que tem sacrifício de animais, mas há uma certa abominação por práticas humanas. Depois você tem a modernidade com o desenvolvimento das luzes, do chamado iluminismo, que a nossa civilização comprou, desencantando o mundo, para usar uma expressão weberiana, do Max Weber, que é um sociólogo importante, em que a natureza já não é mais compreendida na sua forma oculta. Isso nem no cristianismo é mais, e quiçá no judaísmo, porque Deus não é aquele que se oculta, é aquele que se revela, e a forma de conhecer a natureza é uma forma que não é mais mágica, porque Deus me deu inteligência, racionalidade, e eu conheço a sua criação porque eu sou a imagem e semelhança do Criador, então eu tenho capacidade de conhecer a criação. O cristianismo já suplantou a magia há muito tempo, por isso que sempre causou para o cristianismo uma certa uma tensão com quem tem práticas mágicas. Agora, a modernidade, vamos lembrar bem que a nossa civilização ela é uma civilização fruto do iluminismo. Sim. E o iluminismo é fundamentado no conceito de dignidade humana, de liberdade. E aí essas ideias de sacrifício, de doação para uma prática que é mágica, é completamente rechaçada e vista como algo não só abominável, como algo extremamente perverso, ligado a uma psique deformada. Havíamos conversado agora há pouco, isso está muito mais ligado a uma prática de psicopatia do que a religião. Até mesmo as oferendas de animais também? Dentro da nossa cultura, por existir aqui especificamente no Brasil um sincretismo religioso muito grande, onde há algumas oferendas de animais dentro de religiões de matrizes afro, assim, a cultura moderna não vê isso com bons olhos. É incompatível essa prática com uma consciência moderna ou do homem moderno, que é científica, que vê o mundo de forma desencantada. Mas essas práticas fazem parte de fenômenos religiosos. Mas elas estão muito mais ligadas, neste contexto, a oferendas e não a uma vítima substituta. Eu acho que é importante demarcar. E aqueles que praticam, de alguma forma, sacrifício de animais para fins de culto, são muito restritos. Né? Assim, dentro da nossa cultura, isso é muito fechado, não é uma coisa que se faz mais à luz do dia. Pelo menos assim, não vejo registro disso na nossa cultura ocidental moderna ou modernizante. O termo magia negra vem dessas sombras, quando as pessoas fazem as sombras das coisas? Ou seja, o que é a magia negra? A ideia de magia negra está justamente, tem um contrapondo ligado à ideia de magia branca, ou uma magia que de alguma forma do dia, ou que está muito ligada a uma forma de benevolência da magia. Uma magia que se coloca para o lado das luzes, para o lado de buscar benefícios que são altruístas e saudáveis. E a magia negra estaria justamente na deformação disso. A magia negra tem um longo histórico dentro do Ocidente. Vale lembrar que a prática de magia negra ela é tipicamente ocidental, que vem de culturas no interior da Idade Média. Teve não só magia negra, né, mas toda a ideia de magia, de bruxaria. Então, é uma prática ocidental, que nasce ali no final do Renascimento, tem registro no século VII. A gente não pode esquecer que figuras, por exemplo, como Shakespeare, tratam da bruxaria dentro de Macbeth, que é uma peça importante. Então, assim, nós estamos falando de algo que é alheio à cultura ocidental, mas que é
interno à cultura ocidental, e quando eu chamo de cultura ocidental, estou chamando toda a história, Idade Média, as heresias que nascem dentro do cristianismo. E a magia negra está muito ligado a um culto a Satã, ou justamente a um culto de aceitar as promessas do diabo, vamos chamar assim, de que ele é o senhor do mundo e de que o homem estaria sendo beneficiado por servir a este senhor. E aí a cultura popular, literária e cultura popular, exploraram isso assim, a exaustão. Eu acho que a figura mais importante dessa exploração, na verdade são duas figuras. É a ideia do homem vender sua alma ao diabo, que começa em Marlowe, que é o Dr. Fausto, depois vai ganhar força no Goethe, que é uma literatura importante, do homem que vende sua alma ao diabo, para conhecer os mistérios do mundo e servir a este que é o príncipe do mundo. E, por fim, você tem a grande figura literária também, que ganha força na literatura, de um homem que vende sua alma ao demônio, que é o Dr. Fausto, do Thomas Mann, acho que vale muito a pena registrar, que faz parte dessa cultura ligada a um imaginário ocidental medieval, do diabo, das forças ocultas. A magia negra ela vem costurando isso. Ou seja, satanismo e magia negra são ligados? Estão ligados dentro dessa... Como religião, porque o satanismo é uma religião. Uma religião, mas que está no interior da heresia cristã, que se coloca em oposição ao cristianismo por cultuar forças do mal, Satã, diabo, que são, na verdade, entidades dentro do cristianismo e que, se a gente for ver, por exemplo, nos evangelhos, quando você tem a tentação do Cristo, o diabo aparece para o Cristo, uma figura maligna, e oferece para ele pão, que é o bem material, oferece a ele a possibilidade de ele não ter mais aquele sofrimento no deserto. Quando ele está andando pelo deserto. Isso, ele está sofrendo as tentações no deserto, o diabo oferece para ele, olha, se jogue daí, pare com esse sofrimento, que era para pular do pináculo, e oferece também para ele, que eu acho que é a coisa mais importante aqui desse registro, o mundo, o poder do mundo. Olha, me cultue que você terá a glória do mundo. E também Cristo rechaça. E esta figura do diabo, ela é uma figura importante na construção de práticas de magia negra, porque ele é o culto do Senhor do mundo, dando ao homem a autossuficiência e o controle sobre... Ter controle das trevas é ter controle sobre o poder, ter poder. Acho que tem um filme muito bem, vale muito a pena destacar aqui, acho que é um dos filmes que melhor exploram isso, que é Advogado do Diabo. Sim. Quando o advogado, ele está ligado justamente, ele tem muitos benefícios, ele começa a ganhar muitas coisas, e ele descobre que é filho do diabo, é uma coisa assustadora. Quer dizer, o diabo fornece, dá para ele tudo de bom, do melhor, elimina o sofrimento. É isso que é oferecido, a vida eterna. No Thomas Mann, que eu acho que é uma figura central para pensar que o poder do diabo, o personagem, ele queria descobrir a música perfeita. O Adrian Leverking, que é o personagem do Dr. Fausto, ele queria descobrir a música perfeita e o diabo dá, tá aqui a música perfeita. Você vai conseguir compor a música perfeita. Imagina um músico alcançar a melodia perfeita de uma composição, só que tem um detalhe, o diabo cobra aquilo que para ele era mais caro, que é o amor. Você não pode amar mais ninguém durante 24 anos. Então essa troca com o diabo é uma troca que apaga o pecado, mas ele toma... É um preço alto. É um preço alto, exato. É como o Bebê de Rosemary também, quando... Sim, excelente. Esse filme também tem aquela parte que é muito classe média e o desejo pelo poder, até que ponto você chega, até onde você vai. Exatamente. E a conta é alta. Exatamente. O diabo nunca terá uma conta baixa. Nunca terá uma conta baixa. E percebe que eu acho que vale muito a pena pegar esses exemplos da cultura, não só popular, mas literária, cinematográfica, porque sempre está ligado a uma ideia de que o benefício que eu tenho neste mundo é poder, glória, riqueza, que é justamente aquilo que, no caso do cristianismo, no caso de um Deus do amor cristão, o sofrimento, a dor, ela é muito trabalhada com a ideia de graça. E essa ideia de graça de Deus, do Espírito Santo, ela demora, ela tem o tempo que não é o meu tempo. É o tempo do Senhor. Mas o diabo propõe uma outra coisa,
que é o meu tempo, e o meu tempo é o de glória, é o do bem-estar. Então eu diria que o satanismo está muito ligado a uma concepção de autossuficiência humana, de poder e glória neste mundo e não poder e glória no tempo de num Deus. outro lugar. Exatamente. Eu quero aqui agora, eu sou carne, osso, Exato. sangue, eu quero viver o bom e aqui, onde Exato. eu sei que onde Exato. eu existo. Tanto que a Santa Trindade, vamos chamar de Santa Trindade do desejo humano mais perverso e mais natural, é o poder, o dinheiro e o sexo, né? Sim. São onde eles são quase Eu interligados. desfruto dos benefícios dessa vida aqui. E no satanismo é essa concepção de autossuficiência, na verdade é um culto ao homem. É E isso que eu não dialogo. a uma entidade. E não a uma entidade, que eu sou submisso. Entendi. Nossa, que doido. Que eu Interessante sou... isso. O satanismo é o culto ao homem. Culto ao É aceitar o homem em sua pior e sua melhor forma. Sim, exato. De uma forma Porque só. no caso do cristianismo, a gente não pode esquecer que a imagem e semelhança do homem a Deus, ela é marcada pelo pecado. E o pecado vem justamente de uma desobediência, que não tem nada a ver com sexo, como a literatura geralmente tem colocado, mas tem a ver com a soberba, que é ter o conhecimento das coisas que só cabiam a Deus. E esse conhecimento, que é justamente o conhecimento daquilo que Deus falou, olha, na verdade era uma questão de obediência, uma questão, olha, este é o meu, eu te dou isso, me obedeça. E o desejo humano de romper com essa, né, de desobedecer, de querer mergulhar no que é oculto, querer mergulhar naquilo que se esconde. Por que Deus não revelou isso para mim? Por que Deus estabeleceu esse limite? Essa ousadia, é isso que é o satanismo. O satanismo alimenta essa ousadia. E o satanismo se utiliza de sacrifício humano? Ou substituto, ou como oferenda? Olha, há registros de que sim, existem em rituais, manuais de rituais. Não conheço todos, não é uma coisa que eu me interesso tanto nesse sentido. Mas há relatos de que sim. Só que vale a pena destacar que quando aparecem esses relatos, eles servem para dar a quem pratica poder. Poder de juventude, poder de adivinhação, poder justamente de ter o controle. O sacrifício de criança está muito ligado à simbologia do infantil, da juventude, do rejuvenescimento. Sacrifícios de gente poderosa está muito ligada justamente ao poder que aquilo... Então é a troca, percebe? É a relação agora de... Eu sacrifico esse elemento para ter com ele uma troca. E não da vítima substituta. Porque ele é feito na surdina, ele é feito no oculto. Não existe no Ocidente cristão nenhuma prática de sacrifício aceita a luz do dia. O único sacrifício no cristianismo aceito à luz do dia chama missa. Que é o que quando eu sacrifico na minha comunidade Deus novamente. Porque Deus se oferece para ser sacrificado. De novo, eu sou a carne, eu sou o sangue. Exato. É quase, eu digo, como eu vim de religião católica, eu sempre achei meio canibal um pouco, né? Porque se eu como a carne e tomo sangue de Deus, eu estou sendo... Mas essa relação antropofágica com Deus é porque ela está dentro de uma mentalidade de sacrificar, de vítima substituta. É a vítima substituta. Exatamente. Para expiar o pecado original. Do qual eu faço parte de alguma maneira. De alguma maneira, porque eu faço parte de uma linhagem decaída. Mas vale lembrar que dentro do catolicismo, especificamente do catolicismo, e de algumas tradições cristãs reformadas, o batismo serve para tirar de mim o pecado original. Essa eu acho que é um dado importante. Mas do ponto de vista institucional, nós não podemos deixar de mencionar que só a Igreja Católica e alguns catolicismos ortodoxos que têm o sacrifício como liturgia. A missa é uma liturgia de sacrifício. Só que ela não é mais... A violência dela agora é registrada no pão, que é um símbolo universal de colheita. No vinho. Do vinho, que é também uma habilidade humana de trabalhar a uva e de alguma forma, você ter uma bebida simbolicamente muito rica. O vinho tem essa dimensão de popular... Ela traz para a gente a alegria, o bem-estar,
de estar bebendo, então, junto com uma comunidade, com a família. Então, são elementos de sacrifício, tanto o pão e o vinho, muito humanizado, porque Deus assim fez. Não é, percebe, não é o sangue de alguém, não é a carne de alguém, mas é aquilo, é o registro mais... É o símbolo. Exato, mas é o registro mais... O pão é aquilo que você mais tem na sua mesa diária. O vinho é quando você está justamente com a sua família, com seus amigos. Quando Deus traz no cristianismo esses elementos, ele está substituindo toda uma tradição de sacrifício de animal, porque se sacrificava animal no judaísmo. Pomba, né? Aliás, Jesus ele vai lá no templo justamente... O único momento que Jesus aparece extremamente tirado é nesse momento em que ele está combatendo aqueles que estão vendendo recursos para a liturgia no templo. E aí Jesus se oferece e ao se oferecer, o pão e o vinho passa a ser o elemento constituidor da prática sacrificial, que é, cara, no domingo que você faz. Né? Você faz na luz do dia. Vamos falar um pouco agora sobre as religiões afro. O que elas são? Como se diferenciam? O que elas têm que atrai tantas pessoas, misturam muito com magia negra? Só um problema, essa mistura, eu digo porque o problema é essa mistura com a magia negra, que não tem absolutamente nada a ver com as práticas que são de candomblé, sobretudo. A gente não pode, tem que tomar cuidado porque é diferenciar o candomblé de umbanda. Quais são as Candomblé é uma religião de origem afro e dentro de práticas africanas específicas. A gente também tem que tomar cuidado quando fala africano aqui, como se a África fosse um lugar só e pasteurizado pela imagem do Ocidente. Fala África, tudo é igual. Não é assim. A África é um continente com muitos clãs, muitas tribos, e com seu sistema religioso extremamente complexo, que assim, eu não sou especialista em religião afro, mas uma coisa eu posso te garantir, a riqueza desses elementos é tão grande quanto, por exemplo, a mitologia grega, com seus deuses, com seus cultos aos deuses, com seus templos. Isso é uma coisa. Agora, a Umbanda é um sincretismo especificamente brasileiro por causa da mistura da religiões africanas, de matrizes africanas, de matrizes espíritas. A gente não pode pensar que a Umbanda nasceu no século XIX, então o espiritismo estava ganhando muita força. O espiritismo é francês. Sim, o Kardec. E também o catolicismo. Mas esse catolicismo sincretizado já. Você tem os santos misturados Isso, exatamente. Porque você faz justamente o sincretismo de santos. Então, a Umbanda, diferentemente do candomblé, ela tem um Deus único, assim, um Deus que é justamente o Deus que se apresenta que é o Deus do católico, que é exatamente. Deus que existe um ser. E aí os orixás, eles são derivados desses, que na verdade os orixás são divindades que se representam, são fenômenos que se representam para esse Deus, por isso que a gente pode substituir com santo, ou se substituir, mas são duas coisas distintas. E o candomblé não tem isso. O candomblé tem, mas ele é diferente. O sistema ele tem um Deus também como... Ele tem uma divindade. Tem os Zeus dele, ou como exato, Deus. Tem um Deus mais forte, aquele que tem mais poder, mas ele não tem esse sincretismo com a tradição ocidental. Tá, porque ele é realmente dessa região da África. E aí os orixás dentro do candomblé são milhares. Aí cada orixá é uma força específica, o mensageiro, o Xu, o do mar, mas tudo isso foi sincretizado, foi misturado pela mestiçagem, estou usando mestiçagem, ou miscigenação, se for melhor assim, de integração intercultural, devido justamente à nossa especificidade cultural brasileira. E não tem nada a ver com magia negra. Existem feitiçarias dentro das tradições e práticas africanas, como existe feitiçaria eslava, como existe feitiçaria portuguesa, e assim sucessivamente. Mas isso não tem nada a ver com magia negra. Se existir alguma coisa se existir relação com magia negra, por causa do sincretismo. É derivado de um sincretismo. E a gente não pode esquecer que práticas religiosas são dadas por quem se autofaz, né? Se autodeclara. Agora eu misturei isso aqui, criei minha seita aqui. Eu sei o que é, mas vou pedir para você explicar o que é o sincretismo. Sincretismo é uma mistura interreligiosa que, a partir dessa mistura, forma uma religião única. Ele deriva uma singularidade religiosa. O exemplo mais famoso, qualquer pessoa que tem uma formação de ensino médio mínima
conhece o sincretismo religioso dos romanos com os gregos. Ah, mas os deuses romanos... São tão parecidos com os deuses gregos. São parecidos, por quê? Porque houve um sincretismo religioso ali. No caso houve do um cruzamento. Houve um cruzamento. A gente toma um cuidado, porque esse cruzamento ele é orgânico. Não é alguém que sentou lá no seu escritório e falou, agora vamos traçar... Aconteceu. Aconteceu. Sim. Porque essas coisas duram séculos, duram centenas de anos. Quando eu estive aqui da primeira vez conversando com vocês, o Santo Daime é um sincretismo. Mistura a cultura indígena, mistura a cultura cristã, mistura espiritismo. Essas coisas fazem parte da natureza humana. É uma linguagem, é o domínio de uma linguagem, da cultura que você vive, do lugar que você está. Não tem criar uma regra doutrinária que você proíba o sincretismo. Isso é impossível, né, na verdade. Mas a Umbanda e o Candomblé, eles não se utilizam de sacrifício humano, nem a vítima substituta e nem... Não, toda religião tem vítima substituta. Mas humana? Humana dentro do Candomblé eu desconheço. Assim, eu nunca vi registros de prática. Eu desconheço até por ignorância minha. Assim, o que tem é sacrifício de animal, sim. Isso é muito comum. Mas assim, de humana eu nunca ouvi falar, nunca fiquei sabendo. Se existe é porque houve aí uma mistura, um sincretismo. Outra coisa que deu a isso. A gente não pode esquecer que a imagem popular, o imaginário popular, a narrativa popularizante, ela tende a ver tudo isso como uma coisa só homogênea, e criar um certo medo, uma certa... que está dentro, na verdade, de uma outra matriz cognitiva humana, que é o problema do linchamento. Ah, ela pratica macumba, ela pratica aí... Ah, ela fez aquilo, matou... Tal. Aí junta tudo na cabeça das pessoas e assim, é uma mistura, né? E aí um vai incendiando o outro e se torna esse olhar... de, assim, isso é do mal. É isso. O maligno, isso é do mal. E por que é tão mais fácil colar nessas religiões afro essa coisa da magia negra, do mal que mata a gente, que sacrifica, que toma um sangue da virgem? Tem uns casos que são impressionantes, assim, não, isso é magia negra ligado ao candomblé, porque eles pegaram uma menina virgem para tirar o sangue dela. Olha, assim, essa é a questão... do outro, né? Da cultura do outro, da cultura do diferente, da cultura... Isso não é uma questão só brasileira, de preconceito religioso brasileiro, isso é geral. Então, só para vocês terem uma noção, eu acho que é importante dizer, vai parecer um pouco fora de contexto que eu falo aqui, mas se a gente for ver bem, a Inquisição, ela surgiu por mais absurdo que eu vou dizer aqui, mas isso é registrado historicamente, a Inquisição surgiu para criar tribunais contra aqueles populares que acusavam o estranho, o diferente de bruxaria. E como o mecanismo, o sistema legal, o sistema de direito penal na Idade Média era super confuso, na Idade Média é uma concha de retalho, a Igreja Católica criou um mecanismo de inquisição, ou seja, de perguntas, de tribunal, fala, você está praticando bruxaria porque estão te acusando. É que o sistema acusatório é muito diferente do nosso. Mas assim, a Inquisição surge justamente para barrar esse ímpeto humano de pegar o primeiro que fala, é bruxa, é bruxaria, estão sacrificando. Porque isso faz parte do imaginário do medo, do outro, do oculto. Então no Brasil não vai ser diferente, o Brasil não é diferente nisso. Quando você vê o brasileiro... condenando, é macumba, é aquilo. Cara, faz parte de um impulso humano de ter horror ao que é diferente. Horror ao que que se apresenta como estrangeiro, como bárbaro. Isso faz parte, no meu entendimento, antropologicamente falando, da natureza humana de não aceitar o outro. Então, essas práticas mas aí você percebe a mistura? A virgem, a bruxaria. Na cabeça de quem está fazendo isso, de quem está acusando dessa forma, está acusando o difuso, não tem ordem mais. Misturar macumba com candomblé, com magia negra, com bruxaria, é porque eu estou misturando, eu tenho horror ao que não é meu. Esta é a verdadeira prática de preconceito. E porque também é mais fácil você justificar assim a maldade humana. É claro, a maldade... Só que essa é uma perversão do cristianismo, né? Porque a maldade humana,
O cristão que pratica isso está praticando de forma equivocada, porque a figura que já substitui a maldade humana e que redime nossos pecados está pregado na cruz. E está pregado na cruz para salvar o ser humano eternamente. Então, um cristão ou um religioso cristão que observa um candomblé e o ataca e tem medo dele, ou acusa de malignidade, de maldade, de perversidade, é fruto da ignorância, não fruto de sua fé. Porque se ele seguisse a doutrina cristã, ele estaria lá o acolhendo, conversando e criando um diálogo interreligioso, profícuo, rico, e não justamente o acusando de mal, de maldade, perversidade. Aqui eu não acho que... Aqui é uma opinião minha, muito pessoal. Isso não deriva para mim da crença religiosa. Isso deriva de uma incompreensão, de uma falta de conceito sobre si mesmo e de uma ignorância que gera isso. Porque uma religião como... As religiões em si, o fenômeno religioso, que é um fenômeno do sagrado, ele não... Tirando justamente práticas conscientes de praticar o mal, de praticar a perversidade, falamos aqui há pouco, a religião serve para trazer ordem através do sagrado. O sobrenatural, ele é a referência da realidade, daquilo que me ordena, e não daquilo que me causa repulsa, medo, ódio. Então, estas práticas, elas são, na verdade, falta da doutrina religiosa no coração da pessoa. Isso é uma opinião minha. Tá? Que eu concordo bastante. Fazendo um paralelo de tudo que você me falou com o caso Evandro, você falou, por exemplo, do Édipo, que existe uma comoção social que quer saber quem matou o rei, e ele se descobre o rei. No caso do Evandro, existiu uma comoção social, quem que está assumindo com essas crianças. Quando se encontra, eu posso fazer um paralelo e mostrar que em busca de acalmar as pessoas, foi criada uma história absurda e mesmo assim, para prender inocentes, é uma forma de acalmar, é mais ou menos... A diferença é que o Édipo, ele se descobre, ele foi atrás do autor real. Exato. Nesse caso, ninguém foi atrás do autor real, é isso? A gente ainda se utiliza disso? A relação que você traz é perfeita. E eu vou citar aqui um antropólogo que eu gosto muito de estudar, chama René Girard. A ideia do desejo mimético, ele trabalha muito, ele fala bastante do bode expiatório. Quando você pergunta, isso existe ainda? A gente tem que considerar aqui, eu considero desta forma, que isso não evolui. O desejo de encontrar e de se vingar, o desejo de encontrar um culpado para um caso tão absurdo como esse, ele não é um desejo que depende da evolução humana. A natureza humana pulsiona isso. Está lá, está no coração humano. O linchamento, a prática de você apontar para o culpado, não está só no caso do Evandro, mas está em todos os casos que causam desestabilidades sociais. Vou pegar um exemplo muito próximo de nós, referente à pandemia. Quem é o culpado da pandemia? É um vírus. Não, mas eu não estou perguntando biologicamente, eu estou perguntando antropologicamente. É o chinês. É aquele comunista, é aquele... Percebe? É um impulso humano de ver um drama na sociedade, um conflito muito profundo que desestabiliza toda a ordem social e buscar o culpado. Porque quando eu busco o culpado... Não é nem buscar o culpado, é buscar um culpado. Um culpado, isso, exatamente. Perfeito. É um culpado. Alguém que eu possa jogar a culpa. Exatamente. Veja que no cristianismo, Cristo faz isso. Por isso que é uma religião muito rica e interessante e dura tanto tempo com sua força. Porque no cristianismo, Deus faz isso. Não. O culpado sou eu, pode deixar que eu resolvo. Só que o desejo humano, o ímpeto humano, essa diferença que você faz, essa observação que você fez é muito boa, não é o culpado, é um culpado. Não importa quem é o culpado. É aquele que melhor satisfaz esse imediatismo de acalmar os meus desejos.
Eu lembro de um livro do Dostoiévski, Os Demônios. Ele abre a epígrafe do livro com uma citação bíblica, que eu não vou lembrar exatamente a passagem agora, por capacidade minha de decorar essas passagens, que é em que Cristo fala dos demônios vão para os porcos e os porcos se jogam do abismo. Tá muito ligado a isso, você percebe? Eu preciso jogar o mal lá. Eu preciso canalizar todo o mal lá. E quando eu faço isso, me satisfaz. É quase que uma experiência de satisfação para agora o culpado, o mal foi expiado. E eu posso apontar também para aquela pessoa como sendo cruel, má, muito pior do que eu sou. Claro, e assim eu posso falar, ela não sou eu sou muito distante dela. Exato. E que queime na fogueira. Exato, isso. claro. Claro, esse é um gesto humano de... O Édipo é perfeito para isso. Aliás, o René Girard usa o Édipo para mostrar isso. Porque ele vai mostrar como houve uma quebra na ordem social. No caso do Édipo, especificamente por causa que ele casa com a mãe, tem filhos com a mãe, mata o pai. Então ele quebra um ordenamento na sociedade. No caso aqui, especificamente do Evandro, é um garotinho que foi brutalmente assassinado. O imaginário das pessoas, né, isso que eu chamo de imaginário aqui, é o que vem da natureza humana, esse impulso de estar diante do absurdo, estar diante do difuso, estar diante daquilo que tirou do ordenamento mais... Né, o menino que ia para a escola, o menino que a mãe estava trabalhando, as crianças que estão sendo assassinadas, está todo mundo já numa comoção, um pânico social enorme, gerando uma espiral cada vez deixando as pessoas mais conflituosas, o pavor. Eu vou lá e aponto, identifiquei um culpado. É esse. É o cara que joga abusos, é o cara que... é o cara que chegou na cidade, é o estranho. É ele que é o culpado. É o cara que recebe... É a vítima substituta. Ele serve como vítima substituta. Veja que no caso... Eles, né? Porque são 7 vítimas substitutas. Exatamente. Eles, neste caso, eles passam a servir como vítima substituta de um pavor social, de uma comoção social. Mas percebe que as pessoas que estão fazendo, elas também estão em pavor social. Não estou dizendo que elas não são culpadas por fazer, mas elas também estão sobre o impulso desse pavor, desnorteadas por um caso brutal. Desnorteadas por um garoto que teve a pele arrancada do rosto, as mãos arrancadas. Você imagina a comoção, o pavor que é isso. O primeiro que aparece é aquele que vai levar a receber os mantos da culpa. Assim. E nesse caso do Evandro, tem um ponto mais forte também, que é tudo é para acalmar. Então vamos criar, inclusive, uma história, porque o próprio corpo encontrado pode não ser dele. Sim, sim. Eu já não conheço o caso tão a fundo para dizer. Né? O caso, porque no caso dele, por exemplo, ele é encontrado um corpo que se você olhar o estado de decomposição não combina com o tempo que ele estaria morto morto há muito mais tempo. Então tudo é organizado. Encontra-se um corpo, se colocam os culpados, acalmam a sociedade, todo mundo aponta, aí você cria essa aura de bruxos, de magia negra, de sacrifício humano, porque ninguém entende nada mesmo. Sim. Então fica muito mais fácil de se horrorizar com tudo. As pessoas são torturadas para contar uma história que nem elas sabem que história é essa. Uma história que satisfaz o imaginário, ela satisfaz profundamente perfeitamente o imaginário. De um crime que é bárbaro, dentro de um contexto super dramático, que não é só essa vítima. Sim, esses elementos, você percebe como esses elementos vão formando, dentro de uma ordem social, uma pequena comunidade, o desejo de espiar esse mal, de reabilitar a ordem nessa comunidade. Então são elementos que trazem uma estrutura da natureza humana que corresponde para mim demais a essa tentativa de encontrar um bode expiatório. Eu não conheço o caso a fundo para saber o desfecho dele, mas pelo que eu li, o pouco que eu li, o que você está dizendo, ele integra, ele corresponde certinho a essa coisa que borbulha no coração humano de dizer, encontramos o culpado, o mal está acalmado. Tá e a quem cabe frear essa histeria coletiva que quer um culpado, seja ele quem for, só para poder dormir mais tranquilo e botar ali meu dedo apontando para ele? A quem?
A quem cabe frear isso? À imprensa, ao governo? Bom, você perguntou para eu sou religioso, sou cristão. Para mim, quem freia é Deus, quem freia é Cristo. Então, a minha única resposta para esse tipo de impulso é o amor de Jesus Cristo no mundo e sua cruz pregada na cruz. O que a imprensa tem a obrigação de fazer, agora falando das instituições que são, vamos chamar assim, públicas e sociais, que prestam serviços sociais, o que a imprensa tem que fazer, a obrigação é esclarecer isso. Não tem outra obrigação pedagógica aqui, de mostrar, acalmar, tomar cuidado com sensacionalismo, porque parece que vai alimentando, dando voz ainda mais a essa narrativa. Então é uma questão de responsabilidade da imprensa, de não alimentar mais ainda o pânico social, o conflito. A polícia precisa investigar e ter liberdade para investigar, ter os seus limites para investigar. E investigar corretamente. Corretamente. Não corresponder a anseios de pressão popular, de pressão de poder público. Né? E criar um culpado, de criar seja um culpado, quem for. Aí é um problema da estrutura da polícia brasileira, que parece estar sempre irmandada com o poder público, né? Obedecendo ao poder, ao poderoso. Isso é super complicado, né? Então, mas a polícia tem que investigar, não dá muita satisfação para uns anseios, seja do poderoso, seja da comoção pública, porque as evidências de um crime são técnicas, depende de perícia. Perícia não pode estar determinada por arbitrariedades, tanto da comoção do popular, das pessoas, como da pressão do órgão público, seja do prefeito, seja lá quem for. E, assim, essas são as entidades mais importantes num caso como esse. É que, para mim, como isso é alimentado por uma estrutura religiosa da consciência humana, quem acalma o coração do humano é voltar para a cruz, ajoelhar e falar, baixa a bola aí que Deus já cumpriu o seu... Ou seja, então o freio mesmo seria só cada um por si, né? O freio é a força da consciência humana de conseguir se autocompreender como aquele que pode também não conseguir frear e identificar um culpado. Uma das coisas que eu mais temo no mundo é eu estar diante de um caso como esse e gritar culpado. Eu sei que eu posso fazer isso. Eu sei que todos nós estamos suscetíveis a isso. Porque é um absurdo, causa medo. Quantas vezes, às vezes, eu estou na pandemia, desesperado, ter que usar máscara, e eu falo, caramba, eu queria muito o culpado disso. Imagine uma criança, eu tenho filhos pequenos, sei como que é. Então, acho que quando você coloca entendo até como uma provocação, né, sim, cabe ao esforço de cada um reconhecer, acima de tudo, que pode ser também, não só a vítima, mas como o algoz. E o apontado. E o apontado. E virar um culpado e não exatamente, o culpado. Exatamente. Acho que essa questão de, sabe, você deixar de ser a vítima e passar a ser o algoz, ela é muito frágil em nós. É rápido. É rápido. Você perde isso. Assim, eu estou me sentindo vítima, Aí você encontra a primeira forma de canalizar isso, mas agora eu sou o algoz e você nem percebe. E o ser humano é um efeito manada, né? Se eu começar a gritar, foi ele, vai todo mundo, foi ele, mata ele e nem sabe que faz se foi mesmo. Esse efeito manada, ele vale registrar que faz parte justamente de da natureza humana ser incapaz de lidar justamente com a sua psique. O efeito manada ele é um impulso de uma psique que não se encontra, que é mais fácil ir com os outros, porque ele tem medo de ser julgado. O que faz? Por que eu vou com efeito manada? Porque eu não quero ser justamente o julgado, não quero estar sobre o apontado dedo. Foi ele. Então, é uma forma, é um mecanismo de proteção da psique humana. Ir com os outros. Eu estabeleceria mais ou menos esses tópicos. Muito bom, professor, muito bom, muito obrigado. Obrigado a vocês, mesmo. Espero que tenha ajudado. Como sempre. Fico à disposição. Eu conversei com o professor de filosofia Francisco Raso, que com tudo que nós falamos aqui fica sempre
essa mensagem, né? Antes de apontar o dedo, cuidado, tenha certeza. E detalhe, não cabe a gente apontar o dedo para ninguém. Cabe à polícia investigar, cabe ao Ministério Público julgar e cabe a um juiz decidir. Então, todos nós aqui podemos um dia estar apontando o dedo e uma hora vários dedos apontados para você e que você tenha a chance de pelo menos se defender. Obrigado, até a próxima.